Vamos agora criar a nossa folha de estilos para dar um acabamento bacana para esse nosso formulário. Vamos aqui criar então uma pasta, vou chamar de CSS, como nós fizemos em aulas passadas, e dentro dessa pasta eu vou criar aqui um arquivo chamado estilos.css, e nesse arquivo então nós vamos colocar as formatações. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é formatar o nosso body. O nosso body vai ter uma propriedade chamada background image, e para essa propriedade eu vou passar uma URL. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou baixar uma imagem que servirá de pano de fundo da nossa página. A URL que eu vou colocar aqui será o caminho onde a imagem estará em nossa estrutura de diretórios. Vamos fazer o seguinte: vamos baixar uma imagem da internet, vamos salvá-la na nossa estrutura de pasta do projeto, e depois a gente volta aqui. Então, abrir uma aba aqui, vamos colocar assim, imagens gratuitas. E esse primeiro link aqui, ó, oferece um monte de imagens que a gente pode pegar da internet sem preocupação com questão de direitos autorais. Vou colocar aqui calculadora e ele vai exibir diversas imagens. Eu peguei essa daqui, essa primeira imagem aqui, cliquei no botão direito, salvar a imagem como. Aí lá na pasta www, eu criei uma pasta chamada imagens para poder ser utilizada pela minha calculadora. Então, se vocês não tiverem essa pasta aí na máquina de vocês, basta clicar aqui no botão nova pasta, ou então clicar com o botão direito, novo, e selecionar a opção pasta. Uma vez criada, vocês colocam o nome de imagens. Tá? Abre a pasta e dentro dessa pasta você salva o arquivo. Eu tinha feito previamente. Vou cancelar isso aqui, fechar isso aqui, e vamos voltar lá para o nosso editor de código. Então aqui, vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer para o meu navegador buscar uma imagem que se encontra na pasta imagens. Porém, vamos entender uma coisa aqui. O arquivo de estilos que eu estou criando está dentro da pasta CSS, que por sua vez está dentro da pasta calculadora, que está dentro da pasta www. A pasta que eu preciso acessar é a pasta imagens, onde eu encontro então o arquivo que nós baixamos. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso dizer para o navegador que ele precisa voltar 2 níveis na estrutura de árvore para acessar a pasta www e a partir dessa pasta acessar a pasta imagens e, por fim, acessar o arquivo calculadora. Vamos ver como é que fica isso lá no brackets? Olha só, eu vou dizer que eu vou voltar um nível, então eu coloco ponto, ponto, barra. Nesse caso, eu voltei para o nível da pasta calculadora. Agora eu vou voltar outro nível, ponto, ponto, barra. Voltei para a pasta www, que tem todos esses elementos aqui. O que eu quero dessa pasta é a pasta imagens. E dentro da pasta imagens, por enquanto tem um único arquivo, que é o arquivo da calculadora. Olha lá. E eu ponho ponto e vírgula. E fecho aqui as chaves. Vamos salvar isso aqui. Vamos voltar lá no nosso arquivo HTML, porque se vocês se lembram, para que o estilo possa ser aplicado, eu preciso de criar um link entre os arquivos. Então, preciso dizer que esse link se relaciona com um arquivo stylesheet e esse arquivo se encontra na pasta CSS, que se chama estilos.css. Fechei aqui. Salvei. Vamos agora analisar como ficou isso no navegador. Vou atualizar aqui. E olha lá. A imagem apareceu no fundo da página. O formulário ainda está bem feinho, né? A gente vai trabalhar nisso aqui também. Antes disso, observem que o desenho da calculadora apareceu aqui pelo menos 2 vezes. Aqui embaixo também tem uma repetição da figura. Tá? A gente vai acertar isso aqui também. Vamos voltar aqui no arquivo estilo CSS. E eu vou usar aqui a propriedade background repeat.
O que está acontecendo é o seguinte, o padrão, a imagem que eu especifiquei aqui, ela é repetida pela área de trabalho da minha página. Quando eu coloco a opção No Repeat, eu estou dizendo que eu não desejo que essa imagem seja repetida, ou seja, ela vai ser apresentada uma única vez. Olha só, salvei, atualizei a página e aí ela foi apresentada uma única vez. Só que dessa forma ficou feio, porque eu tenho aqui um espaço em branco aqui na minha tela. Então, vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui uma outra propriedade, background size 100%. Ou seja, com essa propriedade eu pedi para que a imagem ocupasse 100% da área de trabalho, claro, sem perder a formatação. Por isso que agora ele está extrapolando o limite de visualização da tela. Mas como é apenas uma imagem de fundo, a gente não vai se preocupar com isso aqui não. Tá? Vou fazer uma outra coisa agora. Eu vou colocar esses elementos do formulário dentro de uma outra estrutura HTML, chamada div, para que eu possa tirar esses recursos daqui e colocar do lado de cá da página. Vamos voltar no nosso arquivo HTML. Estou aqui no brackets, peguei o index HTML e vou acrescentar então aqui uma div, que é um elemento que nos permite fazer divisões na nossa área de trabalho. Eu vou colocar um ID nessa div, para depois facilitar a formatação, e vou chamar de divisão. Fechei. E vou envolver o nosso formulário com essa tag. Tá? Olha aí. Deixa eu identrar esse formulário aqui, para ficar organizado o código. Vou aproveitar para fazer uma outra coisa aqui. Vou colocar um H1, e esse H1 vai ter a palavra calculadora. Certo? Salvei. Se eu atualizar a página, a estrutura continua aqui do lado esquerdo. Apareceu a palavra calculadora, porque eu acrescentei o H1. Ou seja, a div não teve nenhum efeito prático ainda. Tá? Porém, com a div, eu agora posso formatar a apresentação dessa divisão da seguinte forma. Vou mandar aqui os estilos e vou dizer o seguinte. Eu vou formatar a minha div e vou colocar as seguintes propriedades para ela. Primeiro, eu vou mandar exibir a borda, para que a gente possa perceber o alcance dessa div nesse momento. Vou salvar, vamos lá no navegador. Atualizei, está aí. A div ocupa toda a largura da minha área de trabalho. Vou fazer uma outra coisa. Vou pedir para arredondar os cantos dessa borda. Então, border radius, ele vai arredondar em 5 pixels os cantos da borda. Salvei, atualizei. Olha só, ficou bem suave agora essa borda aqui. Certo? Eu vou trocar a cor de fundo dessa borda. Vou colocar aqui um cinza claro, gray, light. Salvei, atualizei. Perceba que quando eu coloquei uma cor de fundo, a imagem que estava atrás ela foi sobreposta. Aí nós podemos fazer uma outra coisa aqui, olha só. Ao invés de dizer que eu quero usar uma cor sólida, eu posso dizer que eu quero usar uma cor através da função RGBA. RGB é um padrão de cores, Red, Green, Blue, através do qual nós podemos combinar a intensidade de cada uma dessas 3 cores para poder formar qualquer cor. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 127, 127, 127 e salvar, eu tenho como efeito um cinza mais escuro. Tá? Porém, com essa função RGBA, eu posso pedir para suavizar o grau aqui de opacidade, ou seja, eu posso tornar mais transparente essa cor de fundo. Olha só, o padrão aqui de opacidade é 1, ou seja, totalmente opaco. Porém, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.8 e salvar e atualizar a página, olha o que acontece. Fica um pouco mais transparente. Perceba que dá para ver a ponta da caneta aqui. Vamos mexer aqui para 0.6, salvei, atualizei e olha só, eu tenho aqui uma transparência maior. Ok? Eu vou diminuir o tamanho dessa div porque ela está bem grande. Vou colocar aqui uma largura 400 pixels e uma altura
também de 400 pixels, vai ficar quadrada. Salvei, atualizei e olha só, está aparecendo mais uma calculadora. Vamos fazer uma outra coisa. Estão vendo que o texto está coladinho aqui à esquerda? Eu vou colocar um padding, que é aquele espaçamento interno, para não ficar colado mais. Padding, 10 pixels. Salvei, atualizei, percebo que agora não está mais colado. E finalmente eu vou trazer essa div da posição onde ela se encontra aqui mais ou menos para essa região. Eu vou dizer que ela vai ficar a 900 pixels do topo e a cerca de 800 pixels aqui da esquerda. Olha só. Top 90 pixels, left 800 pixels. Então ela vai ficar a 90 pixels do topo, abaixo do topo, e a 800 pixels aqui da esquerda. Vamos salvar, vamos verificar. Atualizei e nada aconteceu. Tá? E não aconteceu pelo seguinte, para que eu movimente essa div da localização onde ela está, eu preciso dizer que essas medidas de 900 pixels do topo e 800 pixels da esquerda são de forma absoluta, ou seja, em relação ao meu ambiente de trabalho. Para isso, eu preciso colocar a seguinte propriedade. Position Absolute. Salvei, atualizei e finalmente a minha calculadora veio para a região desejada. Vamos agora formatar outras partes do nosso HTML. Primeiro vou formatar aqui o H1. E para o H1 eu vou trocar a fonte family cursive. Vou alterar o tamanho da fonte. Font size. Vamos colocar aqui 40 pixels. E também o alinhamento do texto. Vou colocar o texto centralizado dentro da div. Vamos salvar. Vamos atualizar a página. E olha só, o tipo do texto aqui do H1 foi alterado. O tamanho e também o posicionamento dele. Eu vou definir também que os labels deverão ter font family cursive também, font size 12 pontos e não pixels e margin left 50 pixels, ou seja, vai estar deslocado para a direita. Salvei, vamos atualizar aqui e olha só, para poder ficar mais ou menos centralizado. Eu vou também fazer um espaçamento maior aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou lá no meu arquivo HTML e vou colocar mais uma quebra de linha aqui. Salvei, atualizei e eu fiquei com o espaçamento melhor. Vou fazer uma outra coisa. Vou abrir o arquivo de estilos novamente e vou dizer que no momento em que eu passar o mouse sobre um input, esse mouse vai ficar com uma cor de fundo, ou melhor, esse input vai ficar com uma cor de fundo, por exemplo, aquamarinho. Salvei, atualizei e olha só, quando eu passo o mouse em cima do input, ele fica com a cor aquamarinho. Ok? Eu vou dizer ainda que o meu label result terá uma fonte size um pouco maior que a dos demais labels. E além disso, eu vou dizer que a força dessa fonte é bold, ou seja, ela vai estar em negrito. Salvei. Nesse caso não dá para poder verificar a aplicação desse estilo, porque eu ainda não tenho nada nesse label. Se a gente for aqui no index.html, colocar alguma coisa aqui, um teste, por exemplo, e salvar, ao atualizar a página, dá para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Então tem aqui o label teste aparecendo com um tamanho um pouco maior que os demais labels e com a fonte em negrito. Ele está na mesma linha do botão dividir. Eu vou colocar um BR também para jogar isso para a linha de baixo. Vou colocar aqui 2 BRs, salvei, atualizei. Bom, agora para a gente finalizar, eu vou acrescentar aqui nesses botões, ao invés de deixar textos assim, eu vou colocar imagens. Olha só. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui alguns ícones gratuitos. Eu vou entrar nesse daqui, ó, ícones gratuitos, icons8.com.br/ícones. Estilos populares, Windows 10. E eu tenho aqui embaixo, rolando a página, ciências. Clico nesse grupo aqui e aí eu escolho
os elementos que representam as 4 operações básicas. Subtração, baixar, a gente pode deixar as opções padrão mesmo. Soma, baixar, multiplicação, baixar e divisão, baixar. Importante lembrar que esses ícones, essas imagens, precisam ser colocadas dentro da pasta imagens que nós criamos no início dessa aula. Vou pegar aqui os 4 ícones, vou recortar uma pasta do Vertrigo, www, imagens, e colo essas imagens aqui. Ok? Muito bem. Agora eu volto lá no meu CSS. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que todos os inputs que são do tipo botão terão as seguintes formatações: largura 80 pixels, altura 80 pixels e background position center. Então, todos os botões terão as mesmas dimensões, 80 por 80 pixels, e a figura de background que eu vou colocar vai estar centralizada. Agora, para a gente poder identificar de forma independente cada botão, vou fazer o seguinte: vou voltar lá no index.html e vou trocar aqui o que era value, o texto que aparecia no botão, por class. Vou aproveitar aqui os nomes e vou criar uma classe. Poderia ser ID, mas vamos colocar assim por classe. Então eu tenho, ao invés de textos nos botões, eu tenho agora que eles pertencem a classes distintas. Vou fazer uma outra coisa, eu vou tirar esses BRs daqui, vou deixar os 4 botões alinhados. Salvei o index, salvei o estilo, vamos ver como é que ficou lá na nossa página. Vou fechar isso daqui e vou atualizar a página. Olha só, tem 4 botões de igual dimensão. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse primeiro botão com margem left 50 pixels para ele poder ficar alinhado aqui com esses labels. Então, o botão que pertence à classe somar, que é o primeiro, ele vai ter um margin left de 50 pixels. Salvei, atualizei e os botões foram deslocados aí para a direita. Agora eu vou colocar as figuras individualmente em cada botão. Primeiro no somar. Então, como a gente fez lá no body, background image, URL, eu tenho que voltar 2 níveis, então ponto, pontinho, ponto, ponto, seleciono a pasta imagens e seleciono o ícone próprio da soma aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou colar 3 vezes, trocando aqui o nome da classe para subtrair. Eu não preciso disso daqui. Vou alterar o ícone para o ícone da subtração. Aqui eu vou trocar para multiplicar. Também não preciso disso. Só o primeiro botão. Vou trocar o ícone aqui para multiplicação. E finalmente aqui a classe dividir. Eu também não vou considerar margem. E vou trocar aqui a imagem para a imagem do ícone de divisão. Ok? Salvei. Atualizei. E olha só o que aconteceu. Deixa eu ocultar essa parte de downloads aqui. Perceba que os sinais eles apareceram conforme eu solicitei, porém de forma repetida. Então, da mesma forma como nós fizemos no body, vamos pedir para não repetir essa imagem aqui. Aqui dentro do seletor Input Type Button, eu vou colocar aqui o background repeat, no repeat. Ou seja, para não repetir a imagem. Vou salvar, vou atualizar e eis que ficou apenas a imagem centralizada.
Bom, pessoal, então, com isso nós finalizamos nossa parte de estilização. É claro que com um pouco mais de criatividade, vocês poderiam fazer com que essa calculadora ficasse com a aparência ainda melhor do que está. Tá? Contudo, eu deixo isso para vocês, já que, como eu tinha dito, o objetivo do curso não é trabalhar o design, não é ensinar design, e sim ferramentas que vocês poderão utilizar para depois criar seus próprios designs. Na sequência, nós vamos falar sobre o uso do JavaScript para poder criar as funções definidas por cada um dos botões. Até daqui a pouquinho.